A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Graças a Deus por essa oportunidade de nós continuarmos estudando a palavra de Deus. E hoje nós temos uma novidade. A partir de hoje, os estudos serão não apenas transmitidos pelo Zoom, mas na próxima quarta-feira estará sendo transmitido para a Igreja Betel, no Distrito Federal, lá no Brasil. E aí eu quero aproveitar para cumprimentar os irmãos da Igreja Betel, que estarão também recebendo esse estudo, e os demais irmãos que estejam na internet, acompanhando pela internet. Que Deus seja glorificado nisso, que o Senhor Jesus utilize esse meio para edificar a sua igreja e a cada um de nós. Amém? Muito bem, vamos então continuar nosso estudo no livro de Atos, e a partir do capítulo 25, a pretensão hoje é nós vermos o capítulo 25 e 26, porque são dois capítulos que são uma continuidade, é uma história que não fica complicado a gente dividir. Então, eu vou tentar ministrar tudo hoje. Se não der, não deu, a gente não vai correr, mas aí vai ficar uma coisa meio truncada, tá? Porque o ideal seria ver tudo de uma vez, mas nós vamos respeitar o horário e vamos ver o que é que o Senhor nos permite fazer. Amém? Antes de nós começarmos a ler o capítulo 25, temos que ter alguns aspectos em mente, tá? Primeiro, o propósito de Atos, porque tudo aqui agora vai fazer sentido com essas coisas que eu vou falar que a gente tem que relembrar, que a gente já viu ao longo desses momentos. O propósito de Atos, algumas coisas. Primeiro, que Atos foi escrito para mostrar ao excelentíssimo Teófilo, o destinatário da carta de Paulo, algumas coisas do livro de Atos. Algumas coisas que Lucas queria mostrar para Teófilo, para quem foi escrito o livro de Atos. Primeiro, que Atos descrevia a continuidade da obra do Senhor sendo realizada pelos apóstolos pelo poder do Espírito Santo. Atos era a continuidade daquilo que Jesus começou a fazer, sendo continuado pelos apóstolos no poder do Espírito Santo. Essa era a primeira coisa. Segundo, Lucas queria mostrar a realização da promessa de Deus de atingir os gentios com o plano da salvação. Até então, a salvação era anunciada apenas em Israel, mas também era anunciada que no futuro iria atingir os gentios. Atos mostra que esse momento chegou. Esse é um segundo propósito. Um terceiro propósito era mostrar que o cristianismo não violava as leis romanas, que o cristianismo era uma continuação do judaísmo e, sendo assim, deveria ser considerado uma relíquia lícita, uma religião autorizada, como o judaísmo era. Os irmãos estão lembrados que não havia liberdade religiosa no Império Romano. Para haver uma religião, tinha que ser autorizada por Roma. E aí recebia o status de relíquia lícita, ou seja, religião autorizada. Muito bem. O texto que nós vamos ler hoje, aqui, esses fatos que nós vamos estudar hoje, eles se dão ali por volta do ano 60. Final de 59, 60, no máximo início de 61, mas provavelmente no ano 60. Tem essa data em mente, porque ela vai ser importante. Nesse momento, Paulo está preso em Cesareia, porque ele foi preso no templo em Jerusalém, falsamente acusado de profanação do templo, foi julgado, inocentado, mas não foi liberto. E passou 2 anos preso lá. Nesses 2 anos, o governador que o julgou, Félix, foi chamado de volta, foi destituído do cargo por corrupção e violência excessiva, e foi chamado de volta para Roma e foi substituído por um outro governador chamado Festo, Pórcio Festo. E aí é que começa o capítulo 25. Dúvidas? Estamos ambientados? Versículo 1. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. A província era a província romana da Síria, que atingia uma parte da Síria, todo o Líbano,
parte do Israel e até parte do Sinai nessa época. Era um verdadeiro país enorme. Era governado pelo Pórcio Festo, e a sede do governo era em Cesareia. Aí, 3 dias depois, o homem nem descansou direito da viagem, já subiu para Jerusalém. O que ele foi fazer em Jerusalém? Jerusalém era um foco de problema por causa das coisas que o governador anterior tinha feito. Então, ele foi para lá numa atitude de cortesia enorme, de uma gentileza enorme. Ele foi a Jerusalém para conhecer os líderes religiosos, para conhecer a liderança de Israel lá em Jerusalém. O normal seria ele chamar as pessoas, estou aqui pronto a receber vocês. Mas ele foi lá. Ele, o governador de toda a província, foi lá, uma atitude de cortesia enorme. Muito bem. Esse Festo, ele foi um governador muito melhor do que os antecessores, desde Pilatos, muito melhor, e melhor do que todos os outros que seguiram a ele. É lamentável apenas que ele morreu subitamente 2 anos depois de assumir o cargo. Teve um mal súbito e morreu. Muito bem. Versículo 2. E logo os principais sacerdotes maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitaram, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Ou seja, 2 anos depois, havia um ressentimento tremendo contra Paulo ainda. Estavam lá fermentando a raiva, porque o Paulo não tinha sido morto na emboscada, porque não tinha sido condenado, e o homem chegou lá, o governador, já que o senhor está aqui, nós queremos pedir, por favor, manda o Paulo para cá. Com o plano de matar a Paulo quando ele chegasse lá, não é? O pretexto era que Paulo tinha cometido um pecado religioso, portanto, deveria ser julgado em Jerusalém. A gente nota aqui que esse desejo de matar Paulo, ele manifesta bem a animosidade que havia contra os cristãos já no coraçãozinho do Ananias, o sumo sacerdote. O Ananias já destilava raiva contra os cristãos. Tanto é que quando Festo morreu subitamente, 2 anos depois, nós estamos em 60, Festo morreu em 62, imediatamente, aproveitando-se do vácuo de poder antes da chegada do novo governador, o Ananias, que era o sumo sacerdote, proclamou que os cristãos estavam blasfemando e mandou apedrejar Tiago. Tiago, irmão de Jesus, aquele com quem Paulo foi falar quando chegou em Jerusalém. Já havia essa mentalidade lá por parte de Ananias. Festo, versículo 4. Festo, porém, respondeu achasse Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. Ou seja, o Festo era recém-chegado, não quis abrir exceção para um caso que ele não conhecia. Não, a regra tem que ser julgado no tribunal, e o tribunal é em Cesareia. Tem que ser julgado diante de mim. Tem que ser julgado diante dos acusadores. Então, manda os acusadores para lá. Você vê que ele aqui está agindo com toda integridade e prudência. Versículo 6. E, não se demorando entre eles mais do que 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E, no dia seguinte, olha de novo, ele com as coisas rápidas, né? A viagem para Cesareia, de Jerusalém para Cesareia, demorava no mínimo 2 dias, no lombo de burro, no lombo de cavalo. E ele chegou lá no dia seguinte, já mandou reunir o tribunal. Assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém. A expressão descido de Jerusalém é que Jerusalém ficava a cerca de 800 metros de altitude. E Cesareia ficava no nível do mar. Então, era descendo literalmente mesmo. Rodearam, trazendo muitas graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César.
Por que Paulo citou esses 3 pontos? Porque eram os 3 pontos dos quais ele estava sendo acusado. De violar a lei dos judeus, dizendo que Moisés não deveria ser seguido. Paulo não dizia isso. Paulo dizia que o cristianismo era o cumprimento da lei de Moisés e dos profetas. Nem contra o templo. Ele foi acusado de profanar o templo, levando um gentio para dentro daquela área que não podia entrar. Não foi provado. E contra César. Não havia, ele foi acusado de promover sedição, mas não promoveu sedição nenhuma, porque ele nem estava na cidade. Então, ele diz assim, essas 3 acusações, 3 grupos de acusações são falsas. Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, olha que agora o jurista sai de cena e entra o político. Ele é o governador recém-chegado e está querendo agora ganhar a simpatia daqueles que ele vai governar. Os governadores anteriores tinham muitos problemas, então ele queria o seguinte, eu quero ganhar a simpatia dessas pessoas aqui. Então ele diz assim, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo, queres tu subir a Jerusalém e ali ser julgado por mim a respeito destas coisas? E a gente vê que muitas vezes as considerações políticas influenciam nas decisões jurídicas. Já viram isso acontecer alguma vez? Política interferir em decisões judiciais? Não é novidade. Festo aqui deixou haver interferência, muito leve, mas aqui ele falhou. Ele falhou gravemente, porque o dever dele era ter inocentado Paulo. Nenhuma acusação foi provada. Os acusadores não estavam lá. Então, Paulo tinha que ser inocentado. Por que Paulo não foi inocentado? Tem 2 razões aqui. Uma superficial, mais objetiva, e outra mais profunda. A superficial e objetiva foi uma fraqueza por parte de Festo. A mais profunda isso era plano de Deus. Era plano de Deus para que, assim, a vida de Paulo fosse preservada e ele pudesse chegar a Roma. Porque se Paulo fosse posto em liberdade, assim que colocasse os pés do lado de fora do pretório, onde ele estava preso, as emboscadas o matariam. Então, foi a maneira de Deus preservar a vida de Paulo, mantendo ali sob a proteção romana. E assim ele poder chegar a Roma, como era o plano de Deus. Muito bem. Versículo 20. 10, aliás, versículo 10. Disse-lhe Paulo, estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Paulo deu um puxão de orelha no Festo. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras coisas que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Ou seja, Paulo deu um arroxo no Festo que o Festo não esperava. Você está querendo ser bonzinho com os judeus? Está querendo agradar os judeus às custas do meu pescoço? Não vou permitir. Apelo para César. Ou seja, apelou para um direito que ele tinha. Qual era o direito? A lei romana dizia que todo cidadão romano tinha o direito de ser julgado na presença de seus acusadores e apresentar a sua defesa diante do juiz. Era isso que dizia. Festo agora, se não atendesse a Paulo, ele violaria os direitos de um cidadão romano, numa província distante. E aí ele ficaria em apuros. Por isso que Paulo apelou para César. Ou seja, apelar para os seus direitos na hora que eles são violados. O crente pode fazer isso ou tem que esperar em Deus? Não, Deus é que é meu juiz. Tem que fazer. Não pode entrar nessa de ficar se acomodando. Não. Tem que fazer valer os seus direitos. Muito bem. A pretensão dos judeus era levá-lo para Jerusalém e lá acusar Paulo de crime religioso.
E aí ele, sendo acusado de crime religioso em Jerusalém, não teria como a lei romana o proteger, e ele seria executado. Muito bem. A gente percebe aqui que, às vezes, é uma lição para a nossa vida também, não é? A gente percebe aqui que, muitas vezes, os crentes podem ser acusados de condutas erradas. Agora, uma conduta correta, você tendo um procedimento cívico, um procedimento social correto, lhe livra de muito embaraço, muitas coisas erradas, né? Muitas complicações. Versículo 12. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. E aqui a gente nota que o Festo não ficou em dúvida sobre aquela questão ali. Provavelmente ele nunca tinha enfrentado uma situação dessa na vida. E aí ele foi consultar o conselho, né? As pessoas que eram encarregadas de assessorá-lo juridicamente, para ele não tomar uma decisão errada. E nessa época, César era um imperador, era Nero. Aliás, é preciso a gente, talvez seja bom esclarecer. O nome do Nero não era César. César passou a ser o título dos imperadores de Roma depois que Júlio César se tornou ditador, e uma espécie de ditador, de imperador, cerca de 40, 50 anos antes de Cristo. Júlio César. E aí ele foi assassinado lá em Roma, e os sucessores dele passaram a adotar o nome de Césares, como sendo um sinônimo de imperador também. Então, depois do César, teve o Augusto. O nome do Augusto não era nem Augusto, era Otávio. Mas ele adotou o nome de César, né? César Augusto. Foi quando Jesus nasceu. Depois teve Tibério César, que não era César, era Tibério. E assim foi. Isso, hein? Isso acabou se tornando um título, como Faraó, por exemplo, como Abimeleque, e como Kaiser. Já ouviram falar do Kaiser? Kaiser era o imperador da Alemanha. Kaiser é como se pronuncia César em alemão. Czar, já ouviram falar do czar da Rússia? O czar é como se pronunciava César em russo. Então, o título de César acabou sendo um título imperial para vários países, vários nomes. O imperador aqui nessa época era Nero, que já estava há alguns anos no poder, uns 5 anos no poder, mais ou menos, e ele fez um ótimo governo nos primeiros 5 anos. A partir do 6º ano é que ele começou a ficar paranoico, ficar translocado e com mania de perseguição e depravado, mandou matar a mãe, mandou matar o meu irmão, mandou matar um montão de gente, aí teve um incêndio em Roma, ele culpou os cristãos, mandou queimar os cristãos por causa do incêndio de Roma, foi ele que mandou executar Paulo depois, porém nessa época que ele ainda estava com juízo na cabeça. E aí quando Paulo foi julgado perante o tribunal de César, depois desse período aqui, 2 anos depois disso aqui, lá por volta de 62, ele foi absolvido. Mas aqui ele está em Cesareia ainda, no ano 60. Muito bem. Só um detalhe. Quando Paulo apelou para César, isso resolveu um problema sério para o Festo. Lembra que Festo não sabia como agradar os judeus? Queria agradar os judeus? Se ele mantivesse Paulo preso, ele estaria violando os direitos de Paulo. Então, Paulo apelando para César, o problema agora não é mais meu, o problema agora é de César, vai para lá. Se ele soltasse Paulo, ele iria desagradar os judeus. Então, ele mandando Paulo para César, ele disse: não fui eu que fui, eu estou cumprindo o regulamento, ele está indo para lá. Então, livrou Festo de um problema complicado. E livrou Paulo também das questões de ser assassinado no caminho, não é? 13. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Ora, quem é esse camarada aqui, o rei Agripa e Berenice?
O que acontece é que quando chegava um governador novo na província, os vários reis que reinavam em reinos da província vinham cumprimentar o governador. A ideia que nós atualmente temos de reino é um país que é governado por um soberano, né? Naquela época não era assim. Havia uma província inteira ou um reino grande e com pequenos reinos subordinados a essa província, ao governador ou ao rei principal, que era o sucerano. Então havia vários reinos, o reino de Damasco, o reino de Samaria, o reino de Treconíades, o reino da Galileia. Cada lugar desses tinha um rei. E aí, quando chegava o governador novo, eles iam lá para a cerimônia de beijamão. Já ouviram falar da cerimônia de beijamão? Não. É um termo que existe no meio diplomático e nas altas esferas, que quando a autoridade assume, os subordinados mais imediatos vão lá cumprimentar, oferecer seus serviços, etc. E foi isso que antigamente beijava a mão mesmo, né? Hoje em dia existe isso em alguns lugares, como por exemplo no Vaticano. Quando acaba a eleição do novo Papa, que ele é considerado eleito no Colégio de Cardeais, e escolhe o novo nome, os demais cardeais vão lá e beijam a mão dele, jurando obediência a ele, né? Era a cerimônia de beijamão. Em termos práticos, o que é que significava essa visita aqui do rei Agripa a Festo? Era uma visita protocolar, uma visita de Estado. Era um chefe de Estado visitando outro chefe de Estado. É como se fosse, por exemplo, o, o rei Charles da Inglaterra vindo visitar o presidente Trump. Ou é mais importante do que o primeiro-ministro de Israel vir visitar o Trump, porque o primeiro-ministro de Israel não é chefe de Estado, é chefe de governo. É uma coisa de alto nível. Era aquilo que estava acontecendo. E quem é esse Agripa que vai ter uma participação importante aqui na nossa história? Agripa era bisneto de Herodes o Grande, aquele Herodes que havia tentado matar Jesus Cristo. Lembram dessa história? Matou as crianças de Belém. Esse Herodes, ele teve um filho chamado Aristóbulo, que se revoltou contra ele, e aí, que se revoltou não, que era contra o pai, porque o pai era indumeu e não deveria ser rei dos judeus, porque não era judeu. E o Aristóbulo era judeu por parte da mãe. E aí o Herodes mandou matar o filho, mandou matar. No ano 7, foi. Ele não foi decapitado, ele foi estrangulado em Samaria. Mas esse Aristóbulo teve um filho, o Herodes Antipas, o Herodes Antipas, que foi rei na época que Jesus Cristo estava em Jerusalém. Foi esse Antipas que julgou Jesus, que mandou matar João Batista, que pegou e vivia com a Herodias. Quem é Herodias? A Herodias era uma prima dele, prima legítima, que era casada com um irmão dele. E aí ele foi e roubou a mulher do irmão para viver com ele. E foi isso que João Batista repreendeu. Muito bem, esse camarada morreu e foi sucedido pelo Agripa I, que foi o rei que mandou decapitar Tiago, irmão de João, e mandou prender Pedro. E Pedro já estava a ser morto quando foi liberto da prisão, lá em Atos 12. Ele acabou morrendo comido de bichos, porque não deu glória a Deus quando a multidão o aplaudiu, está escrito, não é? E é descrito também nas obras de Josefo, de Flávio Josefo. E o filho dele agora era Herodes Agripa, que foi casado com alguém que não se sabe quem foi, mas a irmã dele estava lá com ele agora, a Berenice. A Berenice, quando ela tinha 13 anos, ela foi dada em casamento a um rei de uma cidadezinha aí, na política de boa vizinhança. Depois ela abandonou esse camarada e casou com um segundo. E aí o segundo morreu.
Aí ela veio viver com o irmão com quem acabou vivendo uma relação incestuosa. Olha que família complicada. E é aqui que o Paulo vai ser julgado. Né? É esse o meio que ela vai ser julgada. A Berenice, depois, quando teve o Vespasiano, chegou lá para comandar as tropas romanas na região, com o filho Tito, ela se transformou amante do Tito. Só para você. Esse Tito é o que destruiu Jerusalém. Para você ver que meio é que Paulo agora estava para ser julgado. Muito bem, versículo 14. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui certo homem preso, a respeito de quem os principais sacerdotes e anciãos apresentam queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Respondi a eles que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente seus acusadores e possa defender-se da acusação. Aquele princípio que eu já falei e que muitas vezes é violado na nossa casa, nas nossas relações, né? A gente escuta falar mal dos outros, já acredita e não confronta, e às vezes acontece na igreja, atitude errada. Versículo 17. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, sentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem, e levantando-se os acusadores, nenhum delito referindo dos crimes que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à própria religião, e particularmente certo morto chamado Jesus, a quem que Paulo afirmava estar vivo. Por que Festo foi contar isso tudo para Agripa? Agripa chegou lá para uma visita de cortesia, e ele vai e despeja esse caso lá, porque o Agripa era altamente entendido em questões jurídicas. Ele já estava no poder já há cerca de 10 anos, né? Ele assumiu ali por volta do ano 50, com 16 anos, com poderes limitados, mas aí o imperador Cláudio foi dando mais poderes a ele à medida que ele ia ficando mais velho, depois Nero continuou dando mais poder para ele. Então, nessa altura aqui, ele já era o homem que controlava a tesouraria do templo. Sabe aquela oferta da viúva, aquelas ofertas todas que eram jogadas lá no gasofilácio do templo? A contabilidade daquilo tudo não era mais feita pelo sacerdote no templo, era feita pelos emissários de Herodes Agripa. E a nomeação do sumo sacerdote era feita por ele. Então ele entendia das políticas todas que estavam acontecendo no Sinédrio, da dinâmica política e religiosa lá. Era altamente entendido, ele era a autoridade que nomeava. Aliás, o Ananias tinha sido nomeado por ele 2 anos antes. O Ananias, aquele cabra ruim. Muito bem. Vamos lá. As acusações restavam... Bom, eu anotei aqui para comentar com vocês. As acusações que tinham sido feitas contra Paulo não puderam ser provadas do ponto de vista da legislação romana. Não tinha como acusar Paulo de ter cometido nenhum crime. Então, qual foi a saída? Acusar Paulo de ter cometido um crime religioso. Mas a legislação romana não punia ninguém por crime religioso. Então, qual era o nó que os sacerdotes lá queriam dar, os judeus queriam dar? Era fazer um crime que eles achavam que era religioso, que tinha sido cometido, parecer um crime político, para assim ele poder ser condenado. Né? Maquiar. Isso lembra muito o que aconteceu com Jesus. Jesus, quando ele compareceu diante do Sinédrio para ser julgado, a acusação final contra ele foi que se ele se julgava o Filho de Deus, Filho do Homem. E aí Jesus afirmou que sim, que veria os céus abertos e o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. E aí, se tu és o Cristo, admite tal, o sacerdote rasgou a roupa e aí disse, digno de morte. Aí levaram Jesus para ser julgado lá diante de Pilatos. Quando chegaram diante de Pilatos, qual foi a acusação? Esse homem está dizendo que é o rei dos judeus.
mudaram a acusação de religiosa para a política para poder obter a condenação de Jesus. Percebem? Estão querendo fazer a mesma coisa com Paulo aqui. Versículo 20. Aí o Festo continua falando para o rei Agripa. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém e ali ser julgado a respeito disso. Quer dizer, ele confessou, eu fiquei abismado, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo nada. Estão falando de um homem que morreu, Paulo diz que vive, e eles querem matar o Paulo porque ele está dizendo que esse homem vive? Não faz sentido. Estava perplexo. 21. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu Festo, o ouvirás. Agora Agripa quer conhecer o grande mensageiro do cristianismo. O tio-avô dele, o Antipas, tinha querido ver quem era Jesus. Ficou todo animado, todo alegre, quando teve a oportunidade de saber quem era Jesus. Que há muito queria ver Jesus. E agora o Agripa disse, vou ter a oportunidade de conhecer esse grande mensageiro dos cristãos. Vou poder interrogá-lo, conhecer mais precisamente. Porque ele estava sabendo do que era o cristianismo. O Agripa sabia de tudo quanto acontecia. Ele era bem informado, como você vai ver que o Paulo mesmo diz isso. Versículo 23. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com os oficiais superiores, a audiência é a sala de audiência, não é a sala de audiência do tribunal, é um auditório preparado para aquela ocasião, tá? Ocasião de grande pompa. Oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo, com grande pompa. Ou seja, o Herodes Antipas, Agripa, né? Com a Berenice, parecendo um pavão e uma pavoa, de tão enfeitados que estavam. Bem típico da personalidade deles que a gente vê na literatura extrabíblica, como é que eram. Pessoas extravagantes. Então chegaram lá com aquela coisa toda. Naturalmente, Festo preparou o ambiente para ser cortês também. E convocou os oficiais de alta patente. Quando fala aqui, por exemplo, que ele diz oficiais superiores, o termo grego é kiliarkos, quer dizer, eram os comandantes de 1000, os comandantes de coorte. Lembra o centurião? Que a gente fala que era uma autorização? O centurião controlava 100 homens. Os quiliarcos controlavam 10 centuriões, comandavam 10 centuriões. E havia 5 deles estacionados, 5 regimentos desses estacionados em Cesareia. Então, era uma corte militar enorme. Então, esses alta-patentes foram todos para lá. Se naquela época existisse medalha, você ia fazer que nem um amigo meu descreveu o príncipe Charles uma vez. Eu estava na ativa quando o príncipe Charles foi ao Brasil, numa visita de Estado, né? Foi fazer uma visita e o presidente Collor o recebeu. E havia uma dúvida muito grande para o jantar cerimonial. A gente não sabia se o tipo de condecorações era para ser usado. Se uma coisa simples, com as fitas indicativas, ou se várias medalhas, com uma medalha principal, como é que é para ser? Para não destoar, né? Aí o presidente Collor, num gesto de cortesia, disse para o Itamaraty, via o ajudante de ordem, consultar o príncipe Charles lá de como é que ele iria vestido. Se com todas as condecorações, uma só, como é que era. Ou seja, cedeu a ele o privilégio de escolher. Aí o pessoal da assessoria do príncipe Charles respondeu que ele iria só usar a ordem do Leão de São Marcos, uma ordem inglesa dessa aí. Apenas aquilo lá. E aí o presidente Collor fez a mesma coisa, né? Se preparou lá para receber o príncipe Charles só com a condecoração aqui normal, que
a mais alta condecoração brasileira, que é a Ordem do Cruzeiro do Sul, e esperando o príncipe Charles lá. Quando o príncipe Charles desceu, nas palavras do meu amigo, disse assim, ele parecia uma árvore de Natal, de tanta medalha, tão enfeitado que estava. O presidente Collor virou para mim, comandante Mafra, o senhor está vendo aquilo? Ou seja, são visitas de alto nível, assim, as coisas têm que ser todas protocoladas, todas muito corretas, muito cheias de detalhes. Aí, nisso tudo, de repente, tem aqui no final do versículo, diz assim, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Aí chega aquele prisioneiro, vestido só com uma túnica simples, acorrentado, no meio daquela pompa toda. Na verdade, aquilo tudo lá era vazio, era sem substância nenhuma. O único que tinha essência, que se aguentava ali, era Paulo. Aquelas coisas todas eram superficiais. Só quem tinha algum conteúdo de verdade era Paulo. E aí começa o julgamento. Então, disse Festo, Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, veja este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Ou seja, os judeus não desejavam julgamento, queriam um linchamento, né? 25. Porém, eu achei que ele nada praticara de passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado ao imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele. Como é que eu vou mandar um cara para ser julgado se eu não digo acerca de que é que ele tem que ser julgado? Não faz sentido. Seria uma prova de incompetência tremenda. Então, eu vou recorrer ao senhor, que é entendido nessas coisas, que é entendido nos assuntos dos judeus, para que eu tenha como escrever. Mormente a ti, ó rei Agripa, né? Capítulo 26, a partir agora do versículo 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse, é permitido que uses da palavra em tua defesa. Ou seja, ele não perguntou qual era a acusação, ele já sabia quais eram as acusações. Ele apenas disse, é permitido. Note que aqui, ao contrário de Félix, Agripa falou para Paulo. Estão lembrados que no capítulo 24, Félix não se dignou nem a falar, apenas falou assim, fez um gesto com a mão de soberba. Aqui, o Agripa, dentro da solenidade daquele momento, e note que ele também não se dirige a Festo. Festo passou a direção da reunião para ele. E ele assume. Ele agora é quem vai conduzir as coisas. E ele diz, é permitido que você fale em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Esse estendendo a mão aqui é um detalhe muito interessante. Lucas estava presente para perceber tantos detalhes aqui. Os advogados e oradores romanos da época, desde a partir dos gregos, quando iam fazer um pronunciamento público, eles faziam com a mão assim. Por isso é que você vê nas estátuas que tem nos museus, né? As estátuas que tem nos museus, todas elas são feitas representando determinadas coisas. O pé direito para frente significa uma coisa, o pé esquerdo para frente significa outra, mão no ombro tem outro significado. A mão é quando ele estava se dirigindo ao público com autoridade para fazê-lo. Era alguém que estava falando e as pessoas estavam na expectativa do que é que vinha. Isso aqui indica, então, que Paulo tinha consciência disso tudo. Ele sabia se apresentar em público. Paulo não era um qualquer, um pregadorzinho qualquer que apareceu dali. Ele era um homem culto, erudito, criado em 3 culturas diferentes, conhecedor de vários idiomas.
Lembra lá do capítulo 17, no discurso de Paulo em Atenas? Levado de repente para o Areópago, ele cita 3 poetas gregos de cabeça no meio do discurso. E ele agora ele se apresenta numa estrutura de defesa típica dos tribunais romanos, com um gesto típico dos tribunais romanos. E ele diz assim, versículo 2, deixa eu olhar que oração ali, Jesus, 8,16. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado nos costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, te peço que me ouças com paciência. Ele não tenta adular o rei Agripa. Ele não tenta bajular o Agripa, como Tértulo tinha feito com Félix antes. Ele diz assim, simplesmente ele diz, olha, eu me considero muito feliz de estar falando com alguém que entende dos assuntos que eu vou tratar. Simplesmente ele diz assim, peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, inclusive o senhor. É como se tivesse, o senhor já sabe da minha vida, não preciso entrar em detalhes sobre ela. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, e se assim o quisessem testemunhar, porque vivi feito fariseu conforme a seita mais severa de nossa religião. A seita mais severa de quem? Da nossa religião. Nós, judeus. E aqui ele inclui o Agripa. Ele fala a Agripa como sendo judeu. Ele não era judeu etnicamente falando, ele era judeu etnicamente falando. Porque Mariana, a esposa de Herodes, que gerou Aristóbulo, o avô dele, fez com que a etnia judaica chegasse até ele agora. Agora ele já era judeu. Embora não fosse um grande praticante da religião, né? Muito bem. Versículo 6. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Ou seja, mais uma vez ele volta a bater na tecla da ressurreição. Mais uma vez ele aproveita a oportunidade para dizer: o cristianismo é a consumação, a revelação, a continuação do judaísmo. Não é uma religião nova, é uma decorrência do judaísmo. Lembra do propósito de Lucas no livro de Atos? Paulo está expressando isso aqui agora. E ele aproveita a oportunidade para testemunhar do evangelho. Isso é uma lição para nós. Nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos para testificar. Nem todo mundo vai comparecer diante de reis como Paulo, ou de governadores, ou de qualquer coisa assim. Mas Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E nós temos que aproveitar as oportunidades para manifestar esse propósito, para cumprir esse propósito. Às vezes, é no meio de problemas. E muitas vezes, problemas são oportunidades disfarçadas para nós manifestarmos o propósito de Deus na nossa vida. Ao invés de se abater e ficar prostrado, não. Como é que eu posso cumprir o propósito de Deus na minha vida nessa situação? Foi isso que Paulo estava fazendo aqui. E ele aproveita para falar da ressurreição de Cristo. O tema de Pedro no dia de Pentecostes, o tema de Paulo em todas as mensagens, e que foi durante séculos o tema da igreja. E que eu vejo com tristeza que hoje em dia não se canta mais sobre a ressurreição de Cristo nos louvores. Não se fala na ressurreição de Cristo. Onde estará a fé de nossos filhos, netos e netos, se depender apenas dos louvores que se escuta na igreja? Se depender dos louvores que nós cantamos,
Onde vai parar a fé? Será que daqui a 2 gerações os nossos netos ainda crerão na ressurreição de Cristo? Porque ela não é cantada. Aliás, existe até quem resista a celebrar o dia de Pentecostes ou a festa da Páscoa, talvez por comodidade. É um assunto a pensar, não é? Versículo 9. Na verdade, continua Paulo, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Paulo dava o voto para que eles fossem mortos. Isso não significa que Paulo era membro do Sinédrio. Não significa necessariamente. É muito improvável que Paulo fosse membro do Sinédrio, porque ele era mensageiro do Sinédrio, ele era um executivo do Sinédrio, ele ia atrás dos presos. Ele não era alguém que pertencesse ao Sinédrio. Ele dava seu voto, talvez na maneira como a coisa era processada apenas, como foi no caso de Estevão, não é? Que ele ficou guardando as roupas de Estevão, foi colocado aos seus pés, enquanto Estevão era apedrejado. Versículo 11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estrangeiras os perseguia. Ou seja, Paulo era uma fera furiosa, uma besta fera furiosa, não é? O seu zelo sem entendimento havia se transformado em ódio puro e simples, que cada vez mais com desejo de sangue na boca. Por que ele tinha isso? Estava cego de ódio. E quando a pessoa começa a praticar a maldade se alastra dentro dela. E ela pratica um pouquinho de maldade e fica se sentindo assim forte, porque praticou aquela maldade, machucou um pouquinho, mas da próxima vez ele tem que machucar mais para continuar sentindo o mesmo prazer. E vai praticando maldades cada vez maiores para sentir algum prazer. Isso vai corroendo a pessoa por dentro. E Paulo estava assim. Era um poço de podridão espiritual dentro dele. Dessa maneira como ele colocava. Versículo 12. Com estes intuitos, quais intuitos? Prender, castigar, obrigar a blasfemar e promover a morte. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Ao meio-dia, ó rei, indo eu fora, vi luz no caminho, no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvimos uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que é que quer dizer isso? Essa é uma linguagem que apareceu na antiguidade por uma obra de um poeta grego chamado Eurípides, a obra As Bacantes, escrita em 405 a.C. Ora, o que é que está acontecendo aqui? Jesus está citando um provérbio popular da época de Paulo, que foi dito por um grego. Jesus às vezes surpreende, né? Jesus está falando uma linguagem popular para Paulo entender. O que é que quer dizer isso? Quando o Eurípides escreveu isso, ele escreveu como dizendo assim, é inútil tentar resistir à vontade dos deuses. Essa era a mensagem. Recalcitrar contra os aguilhões, o que é que quer dizer isso? O que é isso na prática? Quem trabalhou na roça aqui? Quem trabalhou na roça aí alguma vez? Alguns, não é? Tem os bois lá na roça e às vezes pegam uma vara, né, para ficar fustigando o boi quando ele está rebelde. Ele não quer ir por um determinado caminho, você dá um cutucão nele com aquela vara para espetar ele, para ele poder voltar para o caminho certo. Né? Aquilo é o aguilhão. Agora, se digamos que o boi seja rebelde, e ao invés de ir para o caminho certo, ele fica querendo dar coice na vara, no aguilhão. Porque dá nele. Ao invés de obedecer.
Vai adiantar de alguma coisa o boi resistir? Não, não vai. Quem está segurando a vara não é atingido. O que Jesus está dizendo para Paulo é o seguinte: Paulo, eu estou estabelecendo meu reino na terra, Paulo. É inútil você lutar contra isso. Você só vai se machucar cada vez mais. É inútil. E aí, Paulo, tanto é que algumas traduções, como a NVI, NVT, NTLH, não usam dura e recalcitrar contra os aguilhões, porque essa é uma linguagem antiga de quem vivia na roça. Eles usam, não adianta lutar contra a minha vontade, não adianta você se revoltar contra mim. Essas traduções mais modernas, para as pessoas poderem entender, né? Versículo 15. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio. Olha aqui agora Lucas mostrando mais uma vez o interesse na salvação dos gentios para os quais te envio. Vou te livrar dos gentios para os quais te envio, para lhes abrirem os olhos e converterem das trevas para a luz e das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo, então, fala da sua chamada enfatizando esses dois aspectos. Primeiro, o propósito e o conteúdo da mensagem. Dar testemunho de Jesus Cristo, das coisas que viu e ouviu, e evangelizar os gentios. Segundo, Jesus dá uma garantia de que iria livrar Paulo até o cumprimento dessa tarefa. Está escrito no versículo 17, livrando-te do povo e dos gentios. O crente é imortal até o cumprimento da sua missão aqui na terra. Nem o mal vai impedi-lo de cumprir a sua missão. Se alguma coisa, seja doença, atropelamento, queda de avião, seja o que for, ceifa a vida de um crente, é porque ele cumpriu o seu papel aqui na terra. E agora chegou a hora de ser promovido. Ele é imortal. O Senhor tem poder para protegê-lo. Versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Essa frase aqui é muito interessante, porque ela indica que Paulo disse assim, eu quis obedecer, rei Agripa, eu quis ser obediente. Então, mas Paulo não era um predestinado, um escolhido por Deus? Era um escolhido por Deus, mas ele continuava tendo livre-arbítrio. Mas se ele não obedecesse, ele iria morrer. É claro que iria. Mas ele tinha livre-arbítrio para morrer. E aqui é preciso a gente parar e lembrar o que é a diferença entre livre-arbítrio e não ter livre-arbítrio. Não ter livre-arbítrio é você ser direcionado de tal maneira que você não tem a capacidade de escolher. Quando um assaltante coloca a mão, a revólver na cabeça de uma pessoa e diz assim, sai do carro ou eu te mato, a pessoa tem escolha? Tem. Tem. Ela pode morrer. O livre-arbítrio é uma questão moral. É uma questão de ter capacidade para resolver, capacidade para decidir. Então, mesmo debaixo de coerção, tem gente que não entrega os pontos. Tem gente que, mesmo sendo torturado, não descobre o segredo. Ela tem livre-arbítrio para continuar sofrendo. Paulo diz aqui, eu não fui desobediente, eu fui chamado e quis obedecer. Muito cuidado com essas pessoas que andam por aí pregando, ensinando que não existe livre-arbítrio, que nós somos todos predestinados e não é bem isso. A escolha divina significa que Deus lhe preparou, escolheu, tal. Agora a responsabilidade de cumprir o mandato divino é sua. Continua sendo seu. E aquilo vai ardendo dentro da pessoa. Muito bem. Versículo 20.
Deixa eu olhar que oração aqui. Eu vou ter que parar, gente. Mas vamos continuar mais um pouquinho aqui. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, os gentios, que se arrependessem e convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como grandes. Olha que coisa linda. Deus cumpriu a palavra dele comigo. Deus me guardou, eu estou aqui testemunhando, tanto a pequenos como aos grandes como os senhores. Prego também para a guarda pretoriana, para o soldado a quem eu estou acorrentado. Nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo haveria de padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, e anunciaria luz ao povo e aos gentios. Ele continua dizendo, o cristianismo é uma continuação do judaísmo, e a nossa ênfase é na ressurreição dos mortos, dos quais Cristo foi o primeiro. E Paulo dá aqui uma revelação que é inédita até então. Ninguém tinha falado sobre isso aqui. O final dos tempos já tinha começado. Pedro falou lá no dia de Pentecostes que tinha chegado o final dos tempos. Isto que vocês viram acontecer, aqui foi previsto pelo profeta Joel, sobre o final dos tempos. Nos últimos tempos, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Meus senhores e minhas senhoras, os últimos tempos começaram. E Paulo diz aqui, meus senhores e minhas senhoras, a ressurreição dos mortos, a ressurreição final já começou. A escatologia está inaugurada e Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Então ele fala que o final dos tempos começaram e a ressurreição já começou. E já tem o primeiro dos ressuscitados dentre os mortos. E ele fala isso em mais 2 lugares do Novo Testamento, que foram escritos, coisas que foram escritas depois disso aqui. Versículo 24. Dizendo Paulo estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz, estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. O que está acontecendo com o Festo aqui agora? Festo, Paulo, você está maluco? Você está lendo demais as escrituras, você está obcecado por essa ideia de ressurreição? Só pensa nisso, Paulo? Está maluco? E aí, ele está refletindo a mentalidade grega. Festo era romano, mas de mentalidade grega. Para quem a ressurreição não existia vida após a morte, morreu, acabou, e os mortos não voltam, de jeito nenhum. Né? Morreu, acabou, era a mentalidade dos saduceus. Os gregos até acreditavam, mas não acreditavam em ressurreição nenhuma. Versículo 25. Mais uma palavrinha sobre isso aqui. Essa atitude de Festo, tão inesperada, assim, tão repentina, reflete a mentalidade de quem acha que os que acreditam no fim dos tempos, na ressurreição, na volta de Jesus, etc., são pessoas tolas, que não têm muito estudo, ou então porque estão malucos. Essa é a mentalidade que ainda hoje existe. No entanto, a ressurreição de Jesus, as coisas que o Evangelho conta, são coisas dignas de confiança, não são tolices. As evidências da ressurreição de Jesus que existem na Bíblia são dignas de toda confiança. E a arqueologia e os documentos antigos mostram que a igreja primitiva é uma realidade. Então, tudo isso junto mostra que tudo é digno de confiança. Quem resolve não crer em Jesus, não crê em Jesus porque é uma decisão de vida. Prefere ficar alheio ao cristianismo. Mas que existem evidências para crer, existe. Versículo 25. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo estas palavras de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei. Quer dizer, o rei está sabendo disso tudo. O rei está sabendo da ressurreição de Jesus. O rei está sabendo dos testemunhos.
a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porque nada se passou em algum lugar escondido. Ou seja, o cristianismo não fez as coisas escondidas por aí, depois saiu aparecendo por aí, dizendo que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, tudo foi muito público, tudo muito notável, notório. Há muitas evidências. 27, Paulo volta a falar com o rei. Acreditas, ó rei Agripas, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Essa expressão aqui, por pouco me persuades a fazer cristão, é uma expressão que é melhor entendida na tradução da NVT, NVI, NTLH e outras Bíblias, porque é menos ao pé da letra. Significa assim: você pensa que vai fazer de mim um cristão em tão pouco tempo? Você acha que com um discurso tão pouco vai me convencer a me tornar cristão? Por que a Agripa respondeu assim? Porque a pergunta de Paulo deixou a Agripa numa posição muito incômoda. Paulo perguntou a ele: acredita nos profetas? Se ele dissesse: eu acredito, eu sou judeu, eu acredito nos profetas, Paulo iria dizer: então tem que acreditar na ressurreição de Cristo. Tem que acreditar que Cristo é o Messias, porque tudo é a decorrência do que disseram os profetas. Mas se ele dissesse assim: não, não acredito nos profetas, aí ele iria comprar briga com os judeus que estavam lá assistindo a audiência. Aí o que é que a Agripa fez? Saiu pela tangente. Não vou responder nem que sim, nem que não, antes pelo contrário. Você está pensando que eu vou me transformar em cristão assim, falando tão pouco? Versículo 29. Respondeu Paulo: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem, se tornassem tal qual eu sou, exceto por essas cadeias. Ou seja, Paulo continua fazendo o apelo. O homem que era prisioneiro, que entrou lá arrastando as correntes no chão, no meio daquela pompa toda, está colocando todo mundo contra a parede agora. Um ficou desesperado, falando em ressurreição de mortos, o outro querendo fugir dos profetas. Cadê aquela pompa toda, aquela circunstância toda? Esvaziou-se. Glória inútil. Glória inútil. O servo de Deus, que era o réu, brilhou mais do que os juízes naquele momento. A glória de Deus resplandeceu ali. A essa altura, aqui é uma coisa interessante. Paulo fez o apelo. Isso é um estímulo para que quando a gente estiver falando do evangelho para as pessoas, a gente não apenas fale do evangelho e deixe para lá, mas, se possível, faça um apelo também. Convide a pessoa a entregar a vida dela para Jesus. Se ofereça para fazer uma oração por ela, para que ela tenha a oportunidade de se converter. Nessa altura, levantou-se o rei, estou no versículo 30, também o governador e Berenice, bem como os que estavam sentados com eles. O rei levantou, todo mundo levanta. E, havendo-se retirado, falaram uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa dirigiu-se a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Mas você devia ter solto ele antes. Agora ele apelou para César. E aí, o que tivesse escrito, que tem aqui, a gente nota mais uma vez que, diante de Félix, Paulo foi inocentado. Diante de Festo, Paulo foi inocentado. Diante de Agripa, Paulo foi inocentado. Lá em Corinto, Paulo foi inocentado. Lá em Atenas, Paulo foi inocentado. Lá em Filipe, Paulo foi inocentado. Todas as vezes que o cristianismo foi levado a julgamento diante do tribunal romano, foi inocentado. Cumpre-se, então, o objetivo de Lucas de demonstrar que o cristianismo em nada viola as leis do Império Romano. Agora, qual vai ser a decisão? O que é que vai acontecer em seguida? Isso nós veremos no culto da semana que vem, se Deus quiser. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos dê sua graça para aplicarmos nossas lições. Eu não vou fazer uma revisão das lições que
práticas para a nossa vida. Já falei delas ao longo da exposição. Não vou falar agora para não demorarmos mais. O Senhor os abençoe, o Senhor abençoe os irmãos. Muito grato pela participação, em nome de Jesus.